Muito bom dia, você mais uma vez que está aqui conosco, fazendo parte desse movimento. Juntos nós podemos fazer a diferença, não é? Todos pela construção. Todos pela construção, um movimento de grandes parceiros que estão aqui oferecendo esses conteúdos online ao vivo para você. São 100 cursos, uma série de 100 cursos online gratuitos, todos pela construção. É uma parceria Etos, Construliga, Sebrae e ABCP. E com grande alegria hoje nós queremos convidar o arquiteto urbanista Luiz Antônio. Luiz, vem aí, você vai trazer para a gente hoje temas importantes. O Luiz Antônio está falando diretamente do seu escritório, né, Luiz? Vou colocar Ô, você Anderson, aqui. tudo bom? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia a você, bom dia a todos que estão aqui conosco. Gostaria de agradecer muito o convite da Etos Consultoria para este momento. É um momento que a gente está filosofando sobre a vida, cada um aí no seu lar, cada um no seu escritório aí de uma maneira mais desacelerada, né? Então, vamos filosofar sobre a construção também. Isso aí, né, Luiz? E muito obrigado por fazer parte desse movimento. Você, em nome da sua construtora, né, Egrégora Engenharia, juntamente com toda a sua equipe. Também falando em nome do Sinduscon de Anápolis, né? Nosso muito obrigado. E mais um parceiro, Todos pela Construção. Todos pela Construção é um movimento de rede. É um movimento que não tem dono. Na verdade, todos nós somos os donos, porque todos estamos juntos. Ele não tem um fim econômico, não tem um fim voltado para uma questão pontual, mas ele é um movimento que traz a mola, não é? É aquilo, é o pós. Depois desse lockdown que nós tivemos aqui, onde temos essa oportunidade de nos unir através da tecnologia, e agora temos ali o Luiz no seu escritório, falando de Anápolis, né, Luiz? E vai trazer para a gente Sim, hoje a concepção da arquitetura para a industrialização da construção. Esse isso. seminário também será gravado, nós teremos ele disponibilizado depois, para que seja gerada toda uma base de conteúdos. Imagina, Luiz, eu estava pensando, né? Olha que privilégio imaginar que esse curso foi gravado ao vivo, no momento do lockdown da construção, lockdown da sociedade, o lockdown da sociedade mundial, e nós estamos aqui junto com todos os participantes, buscando fazer a diferença no momento em que a gente sabe da importância da retomada. É com muito otimismo, né? Sim. Aproveitar esse momento de reflexão todos nós, né, e de fazer uma atualização técnica, né, então é muito importante isso. Gostaria de agradecer também o pessoal, nossos companheiros empresários do Sinduscon Anápolis, do Sinduscon Goiás e de todos os Sinduscons do Brasil, agradecer aos empresários da rede que compõe a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que infelizmente estão sofrendo um pouco mais com toda essa crise, né? Porque tem uma folha de pagamento, tem todo um contexto para manter. E aqui em Goiás o negócio ficou um pouco mais pesado, porque foi proibida as obras seto emergenciais. Então, nossa construtora, por exemplo, ela só está com um orçamento numa granja, então a indústria alimentícia aqui pode, as outras obras a gente teve que cancelar. Então, a maioria dos empresários do Sinduscon Anápolis estão com suas obras paralisadas porque ninguém quer arriscar ter o funcionário na obra e acabar ele ficando doente ou alguma coisa acontecer, vai ser um risco muito grande. As obras pequenas, informais, a gente vê que algumas estão conseguindo serem tocadas, mas se forem muito aparente, a polícia está parando também. Então, aqui em Goiás, pelo menos, a construção civil ela foi mais que 90% paralisada. Então, esse momento é um momento mesmo da gente refletir. Estou aqui no meu escritório, estou sozinho, o resto da equipe do escritório, todos levaram computadores aqui e foram trabalhar em casa. Então, hoje eu tô só aqui. E a equipe de obra, a maioria tá em casa, tá lá, descansando um pouco, para depois a gente retomar. E é nessa retomada que a gente vai falar hoje desse efeito mola, o que a gente pode fazer para poder estar pronto para retomar e também analisar isso a médio e longo prazo, né, do que seria a industrialização da construção, olhando pelo lado da arquitetura, né, do lado técnico da arquitetura. Ok, Luiz, vamos colocar então
nosso papo voltado diretamente à concepção da arquitetura. Esse curso, ele é focado numa questão muito interessante, né, da arquitetura como o grande elemento-chave dessa mola que você acabou de falar, né, desse elemento propulsor de uma retomada. E eu gosto muito de falar de concepção de arquitetura como o elemento que traz a industrialização. Luiz, conta pra gente como tem sido a sua experiência nesse caminho. Bom, então, essa introdução sua é muito importante, porque a arquitetura, ela talvez seja o principal elemento da industrialização, porque o arquiteto, quando ele faz uma opção por um método construtivo, ele precisa prestar muita atenção se esse método ele é um método viável de várias formas. Então, na arquitetura, a gente tem um estudo de viabilidade que o arquiteto faz, e esse estudo, normalmente, ele é um estudo legal. A gente verifica afastamentos, taxas de ocupação, permeabilidade, o uso do solo da região, a legislação em si, plano diretor, códigos de obra. Então, o arquiteto, ele na parte legal, ele tem que fazer sempre uma análise muito aprofundada. Mas, quando a gente fala de industrializar a construção, a gente pensa que o arquiteto, além de fazer esse estudo legal, a viabilidade legal à sua construção, ele precisa fazer um estudo técnico para dar viabilidade técnica para a sua construção. E esse estudo técnico não é só fazer um estudo do método construtivo, mas sim de tudo que o método construtivo vai envolver, desde a venda, desde a receptividade do consumidor com esse novo método construtivo. Isso é um desafio muito grande que a gente tem no Brasil, e dentro de outros fatores. Aqui nesse primeiro slide, nós estamos aqui representando hoje a Egrégora Construtora, a empresa a qual eu sou diretor, sócio-diretor, Sindusco Anápolis, onde eu sou diretor financeiro, junto com todos os empresários da construção civil daqui da região, da nossa cidade, em Goiás. E a Faculdade Fama, que é a Faculdade Metropolitana de Anápolis, onde eu dou aula nas cadeiras de Tecnologia da Construção, né? E agradecer também ao corpo docente da Faculdade Fama, que está se empenhando muito para continuar dando aula aos alunos via online, tá? Muito interessante. Bom, gente, então, a gente começa aqui pensando em quê? Industrialização é gerar eficiência produtiva. Muitas pessoas pensam que a industrialização é redução de empregos, e não é isso que a gente está falando. Quando a gente aprendeu ali na escola, lá no comecinho, a gente sempre viu uma visão um pouco diferente. Olha, essa máquina nessa indústria, ela entrou e ela desempregou 30 pessoas. Essas 30 pessoas que estavam na indústria trabalhando e essa máquina veio substituí-las, elas vão trabalhar em outro local, onde que normalmente seria na própria indústria da máquina, né? A demanda de fabricação, e industrializar é você deixar com que as pessoas carreguem menos peso, façam menos força e pensem mais com a mente. Então, quando a gente fala em industrializar, a gente pensa em quê? Em dinamizar, em fazer com que gere eficiência. E lembre-se sempre que, quando a gente está com atividade industrial na construção civil muito alta, a gente sempre tem um problema com mão de obra. A mão de obra falta na construção civil quando ela está muito aquecida. Então, quando a gente industrializa, nós não estamos tirando o emprego, nós estamos melhorando a eficiência, tanto de qualidade quanto de produtividade. Ok? Então, essa é para a gente abrir a mente aqui, e a gente não tem pretensão nenhuma de fazer um curso totalmente pesado aqui, é uma coisa mais de abertura de mente, nós vamos filosofar aqui de uma maneira técnica também. Qual que é a metodologia que a gente pensa da concepção de industrialização, né? A primeira coisa que a gente pensa nessa linha de concepção é uma interligação prática. Interligação prática que a gente fala, nós precisamos, no projeto de arquitetura, pensar em como esse projeto vai ser trabalhado na parte de planejamento e na parte de gestão de obra. Como assim? Nós temos aqui que o projeto de arquitetura está sendo desenvolvido, o arquiteto está com a sua equipe lá,
no escritório. Depois que ele saiu com a equipe de arquitetura, ele foi com os complementares, foi fazer estrutural, houve a sondagem, ele foi fazer a fundação com a carga do estrutural, com uma sondagem, depois ele voltou para o elétrico, o hidrossanitário e foi para os complementares. Chega na parte de planejamento de obra, que seria a planilha orçamentária, a parte talvez principal do planejamento da obra, que seria a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro. Esse é o momento do arquiteto fazer uma avaliação se realmente o seu projeto está compatível com o que vai ser passado para a gestão de obra. Porque a gente tem que lembrar de uma coisa muito, muito importante. O planejamento da obra é uma etapa que tem que ter uma interligação com os projetos. Ou seja, se caso o planejamento da obra está com dúvida ou tem alguma coisa que pode ser uma grande influência na gestão da obra, o arquiteto tem que aceitar, né? Eu falo como arquiteto, e a gente tem que aceitar uma reavaliação do seu projeto para planejamento. Então, se o meu cliente determinou que, vamos falar de uma edificação aqui, né, de habitacional, que é o que a gente trabalha de incorporação, mas eu determinei que a minha unidade ela tem que custar em torno de R$85 mil, e existem determinações do meu projeto que podem influenciar que esse custo seja maior. Eu mudar isso na gestão da obra é quase impossível, porque a gestão da obra, ela abaixar custo, ela vai abaixar custo com uma boa compra, com uma boa negociação, uma boa permuta. Às vezes você vai fazer uma obra e faz uma permuta com materiais e outro tipo de permuta de serviço. Você pode até conseguir baixar custo nessa gestão, mas o principal ponto que pode deixar a sua obra cara, barata ou no preço justo é o projeto de arquitetura. Então, quando o arquiteto projeta, ele precisa se interligar no que está sendo planejado e se interligar como vai ser gerido. Então, é preciso um conhecimento de gestão de obra, de planejamento de obra do arquiteto. Quando a gente pensa em projeto, né, no item 2 aí da apresentação, a gente pensa na linha de montagem e qual seria essa dinâmica da linha de montagem. Existem dois produtos, nós estamos pensando aqui agora, para a gente abrir nossa mente, para a gente chegar nessa conclusão desse raciocínio. O produto A é o produto do projeto, e o produto B é o produto da obra. Muitos arquitetos pensam assim, que seria ideal que a gente tivesse uma melhor gestão dentro dos nossos escritórios para poder acelerar a nossa produtividade de projeto. Muitos clientes imaginam, eu vi até um meme agora há pouco nas redes sociais, eu desse tempo colocado aqui na apresentação, mas o pessoal acha que nós temos um projeto de arquitetura aqui guardado prontinho. Não, pega um projeto aí que já está pronto pega, eu estou precisando fazer um prédio aqui de 100 apartamentos, pega um projeto aí, a gente pega um pronto. Não é assim. Nós precisamos fazer, compor esse projeto de acordo com várias demandas, né? As legais, as térmicas, demandas de todos os tipos, né? Principalmente as técnicas que a gente tem no MBS. E, então, a linha de montagem do projeto, ela vai ser um processo de concepção, desenvolvimento e gestão de multidisciplinas projetuais. Então, quando você está nessa linha de montagem, a arquitetura pode ser até rápido, mas quando você vai para os complementares, é preciso que o arquiteto acompanhe isso. Claro que tem muita gente pensando aí agora, nossa, mas existe até hoje aquele cliente que faz um projeto com o arquiteto e o próprio cliente leva esse projeto para percorrer os complementares. Nós não estamos falando desse caso, não é projeto, não é gestão de projetos, isso aí não está dentro da nossa linha. Assim, nós estamos falando de algo verdadeiramente complexo e técnico, que é o profissional de arquitetura acompanhar a sua equipe com os complementares e fazer com que esse raciocínio gire em torno de um produto final, que vai ser um projeto que pode ser 100% seguido, né? Que não tenha dúvida.
gerando um projeto executivo, devidamente compatibilizado com seus complementares, gerando uma linguagem didática desse projeto, com o leitor ali, que seria o gestor da obra, né? O B, que é a nossa linha de montagem da obra, a gente pensa aqui, eu botei a ideia do Lean Construction, para a gente entender que quando a gente fala de obra, a gente também não está tentando gerar um estoque, né? Uma base principal do Lean Construction seria uma coisa de uma excelência na operação da construção, uma coisa mais limpa, mas a obra, a linha de montagem da obra, ela é a própria obra. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, tem fotinha aparecendo aí, mas essa frase eu sempre coloco: sem industrialização, a linha de produção da obra é a própria obra. Isso que está escrito aí, onde tem meu rosto aí na apresentação. Então, sem industrialização, a linha de produção da obra é a própria obra. Quando eu penso na linha de produção automobilística, eu penso que os funcionários estão parados e os veículos estão passando na linha de produção, e a linha de produção X fabrica um veículo X, a linha Y fabrica Y ou Z, vários veículos numa linha só. Na construção, não. A própria obra é a linha de produção. Então, esse é um desafio muito grande para a gente, porque sempre que a gente entra no canteiro de obras, nós temos que compor toda a estrutura para construir aquela obra. Então, a gente entra nas NRs, né, NR18, NR24, a gente tem normas, a gente tem que completar essa gestão de canteiro de obra, que também deve ser um projeto, que a gente não pode esquecer disso, né? O projeto de canteiro de obra, ele é uma parte muito importante do planejamento de obra, e não da gestão de obra. Lá no planejamento de obra, esse projeto de canteiro tem que ser feito. Por quê? Porque pode ter pequenas mudanças, não na estética do projeto de arquitetura, mas na forma de fazer com que seja montada essa obra para que seja compatível com o canteiro. Repare bem que nós estamos aqui fazendo um fechamento de ideia para levar essa ideia lá para a industrialização em si, da execução da construção. Então, hoje a gente tem uma dinâmica, né, que é o item 2.1, que eu falo aí da prancheta, que antigamente estava esse desenho à mão, depois esse desenho veio se computadorizando, e hoje nós temos o BIM, que é muito falado e pouquíssimo entendido, né? De uma forma geral, o BIM, a única coisa que eu vou falar do BIM aqui, para a gente não entrar em outro tema, mas o BIM, ele não é software. O BIM, ele é gestão e software. Então, você precisa ter contínua, você precisa ter comunicação, você precisa ter um aparato de informações na hora de compor os seus projetos, para que eles se comuniquem dentro do BIM, e o software ele vai ser uma ferramenta para o BIM, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Item 2.1, a gente fala aqui que o produto do fabricante ele deve estar presente no software e na mente dos projetistas. Então, para o arquiteto, ele tomar uma decisão de escolher algum tipo de técnica construtiva para o seu projeto, ou seja, o arquiteto pode fazer isso, na maioria das vezes, quando o arquiteto é experiente, ele já está definindo grandes vãos, ou grandes balanços, ou alguma coisa muito complexa de ser executado no projeto estrutural, e ele já sabe qual que é o tipo de material que ele vai usar. Às vezes pode acontecer do arquiteto, às vezes não, acontece, né? Tem alguns colegas que projetam e deixam a bucha só para o calculista, né? E que não seria o ideal, porque o arquiteto é isso que a gente está falando aqui, precisa pensar muito no contexto, entender muito esse material, ter um bom relacionamento com o fabricante, porque você vai ter esses produtos bem definidos e saber exatamente como é que você vai usá-los. Então, quando eu falo assim que o produto do fabricante também precisa estar no software, a gente fala que o fabricante ali tem que, por exemplo, o fabricante de pré-moldado de concreto faz galpões ou faz estruturas
de edificações de múltiplos pavimentos. Ele precisa ter os modelos básicos dele lá no Revit, no bloco, né? Por quê? Porque se o profissional já tem ali os blocos de pilar, né, de viga, de tesoura de telhado, etc., de pré-moldado de concreto, ele já pode também produzir um projeto de arquitetura em cima desse material que o fabricante se preparou. Tudo bem. Item 2.1.2, a gente fala aqui da adequação dos produtos às normas, principalmente a NBR 15.575, que é a nossa norma de desempenho, que vai resguardar o arquiteto e os demais projetistas. Por que resguardar? Se o projeto está bem feito em cima da norma de desempenho, não tem dúvida, caso a execução seja feita de forma errada, o profissional arquiteto, o profissional projetista de forma geral, o calculista, o eletricista, o outro profissional projetista que tenha, ele sabe que ele projetou conforme a norma e ele está resguardado quanto a isso. Se ele não se resguardou e as pessoas executaram de uma forma errada, ele, infelizmente, ele assume o erro, porque se ele não determinou como seria, as pessoas acabaram errando, isso aí é um problema. Então, também é uma questão da norma de desempenho, ela está muito bem relacionada hoje, as pessoas estão muito por dentro dessa norma, mas a gente precisa levar ela mais à íntegra, né, mais em cima. No item 2.1.3, a gente fala da certificação ou padronização da fabricação dos produtos conforme ISO 9001 e o PBQPH. Aqui, a gente começa a entrar numa das principais portas para industrialização da construção no Brasil. E um dos questionamentos que a gente tem, que seria por que a gente não tem tanta construção aqui de wood frame, steel frame, ou pré-moldado, e a gente ainda está muito trabalhando naquele modo artesanal. Isso é uma questão muito política e também técnica ao mesmo tempo. Mas com a implantação da ISO 9001 nas empresas e do PH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade, Produtividade e Novidade, as empresas estão se organizando mais, estão melhorando os seus processos, e isso faz com que seja mais fácil adentrar a industrialização nos canteiros de obra. Mas nós vamos falar dessa industrialização, como é que ela funciona. E aí a gente fala da melhoria contínua, né, no item 2.2 aí, melhoria contínua é você utilizando o ciclo PDCA ou utilizando o sistema Toyota de produção, qualquer um dos dois, o que a gente tem que entender é que o que está certo no seu projeto, você tem que saber que está certo. E o que foi projetado errado no seu projeto, você tem que saber que foi projetado errado. E como é que você vai saber disso? O ciclo precisa fechar. Você precisa receber informação da obra que aquilo que você projetou não deu certo. Você precisa receber informação do usuário que aquilo que você projetou não deu certo. Porque somente com essa informação, esse ciclo fechando, você vai conseguir melhorar o seu projeto. Então, vamos lembrar aqui do principal, tanto do PDCA quanto do sistema Toyota de produção, né, um sistema da década de 40, que foi desenvolvido para evitar desperdício, para evitar acúmulo de material, né, assim, você entender o que você está fazendo certo, você precisa saber que está fazendo certo, e o que você está fazendo errado, você também precisa saber, que às vezes a gente não sabe, continua projetando ali e vai ad eterno. Então, por exemplo, a gente teve um prédio que nós fizemos que foi, a gente errou na gestão da obra e as sacadas ficaram com inclinação defeituosa. E a gente não tinha um PVQ-PH, então a gente não tinha um registro disso, então a gente foi descobrir isso mais para frente, isso gerou um custo que se tivesse tido na época esse controle, a gente poderia ter arrumado. Mas também, isso também era um pouco culpa do projeto de arquitetura, né, que a previsão de entrada da porta tinha relação com o projeto de arquitetura. Nunca mais a gente vai fazer isso de novo, mas porque a gente descobriu que está errado, por sorte nós executamos. Mas quantos
projetistas fazem o projeto e outras pessoas executam e ele não sabe. Então, ele vai continuando e repetindo aquele erro durante muito tempo. Tem que pensar nisso. Aqui nós temos um quadro bastante interessante, que é do material da CEPIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que no site dela possui vários materiais de muita qualidade. A gente recomenda que todo mundo possa acessar esse site, né? Eu faço parte da CPRT, da CEPIC, e aqui a gente está analisando o quê? Que, de uma forma resumida, que a construção industrializada no Brasil, na parte principalmente de habitação, ela vai seguir um padrão aqui, que seria, em algum momento, né, nós já começamos até a fazer isso, nós temos que a construção vai ter que gerar menos resíduo, que seja zero resíduo, mas ela tem que gerar menos resíduo. Por quê? Porque a concorrência entre as construtoras é grande. E se você está tendo perda, você dificilmente consegue abaixar o seu custo. Você precisa abaixar o seu desperdício para que você tenha uma concorrência padronizada, né? Nós estamos falando de lucro aqui. O lucro ele pode ser que a pessoa decida aumentar seu lucro também, se ela conseguir reduzir o resíduo, se reduzir o desperdício, a construtora pode trabalhar em cima do... Mas, normalmente, a gente não faz isso, né? Eu falo com o consultor, a gente, quando consegue fazer uma redução, a gente vai passar essa redução para o cliente. Por quê? Porque você consegue vender aquele produto de uma forma mais rápida, consegue comercializar mais rápido e ganhar tempo. Então, você tem hoje um sistema biomimétrico, né, que esse sistema de implantação biomimétrico hoje são construções que se assemelham muito com a ergonomia, com o justo dentro do que o humano precisa. Então, nós temos hoje várias edificações já com espaços mais eficientes. Não estou falando de espaço reduzido, estou falando que, às vezes, você teria espaços maiores que estavam ali aumentando o custo da sua construção, e hoje você consegue dinamizar esses espaços, reduzir esses espaços, modular esses espaços para que sejam algo mais dentro do uso ideal daquele usuário. A gente tem também que as estações e equipamentos, tudo vai seguir essa linha, e a energia solar, que ela é agora praticamente uma obrigação para quem quer fazer uma construção eficiente, e não só em questão de financiamentos e tudo mais, a questão de lógica dentro do custo da edificação, né? Então, esse quadro aqui, de uma forma resumida, ele coloca nesse arquivo da CEBIC, nesse livro que eles lançaram, 2018, coloca como seria a construção habitacional daqui a 10 anos. Então, ela está encaminhando totalmente para a industrialização. Daqui a 10 anos no Brasil, nós vamos estar totalmente industrializados? Não mesmo. Nós ainda vamos ter o sistema artesanal, nós não vamos ter esse sistema informal de construção, mas nós estamos nos encaminhando para a industrialização da construção. Então, isso é muito importante. Bom, então, criatividade na concepção arquitetônica é a arte de escolher onde e quando usar leis, teorias, erros e acertos. Então, ser criativo é você pensar em como compor tudo isso dentro de uma estética e dentro de uma funcionalidade. E aí a gente entra aqui na viabilidade e concepção, e qual que é para a gente botar a viabilidade de industrialização de uma obra dentro do pensamento de arquitetura, dentro do pensamento do arquiteto. Qual que é a primeira coisa? Primeiro, você vai ter que saber qual que é o perfil do projeto. É um projeto residencial, um projeto comercial, é um projeto industrial? Qual tipo de projeto que é esse? Para você começar a pensar se é passível de uma industrialização parcial ou de uma industrialização total. E qual que é o cliente? Qual que é o seu cliente? Seu cliente é uma construtora? Seu cliente é uma pessoa física? Seu cliente é uma pessoa jurídica? Um exemplo,
o seu cliente é uma pessoa física, você quer fazer uma edificação industrializada para ele de parede de concreto. Você dificilmente vai conseguir achar uma viabilidade financeira de fazer uma edificação para o seu cliente de parede de concreto. A logística para a parede de concreto, ela precisa ser uma logística para várias unidades, né? Ela é uma técnica que consultoras, hoje, na maioria das consultoras que a gente tem no Brasil, utilizam na parte habitacional para várias unidades. Então, se é pessoa física, existe uma influência do seu cliente na sua determinação técnica. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É com a construtora, aí você tem uma gama de opções. Então, a gente tem até as imagens aqui nesse slide de duas edificações, né? Uma que é o Oklahoma Hotel e outra é o Homes Suite em São Francisco. São duas edificações que foi construção modular. Foram feitas dentro de essa construção foi edificada dentro de uma fábrica, depois essa fábrica colocou esses módulos dentro de caminhões carregaram esses módulos e montaram esses módulos lá no canteiro e, né, basicamente, nessa linha de raciocínio. E aí, a gente tem vários tipos de construção industrializada. Esse slide aqui, ele não tem a pretensão nenhuma de falar todos. Inclusive, essa palestra se completava com a palestra do Felipe, mais cedo, e por problemas técnicos, não teve como a palestra acontecer, onde ele fala os métodos de construção industrializada. Mas a gente pensa que o pré-fabricado hoje é um bom método. Esse pré-fabricado, ele pode ser feito tanto de steel frame, que é uma parte de estrutura metálica, né, quanto wood frame, de madeira, ou outro tipo de pré-fabricado, inclusive de pré-moldado de concreto, né, então, nós podemos ter isso aí, ser transportado e ser montado na obra. E aí tem a alvenaria estrutural. Muita gente me questiona quando eu coloco a alvenaria estrutural como um sistema industrializado de construção. Muita gente mesmo. E eu explico. Nessa bola que vocês estão vendo aí, né, azul, essas duas bolas na cor azul. O sistema construtivo, quando ele se une a bons projetos e planejamento e gestão de obra, ele vira um sistema construtivo industrializado. Ele não precisa necessariamente ser um pré-fabricado, ou um módulo, ou um tipo, sei lá, um container, uma coisa... Industrializar a construção não é isso, né? Não é só o método que você escolheu. Industrializar a construção é você compatibilizar seu projeto de arquitetura e as etapas definidas da obra, para que seja tudo ensaiado e pressionado no seu projeto. Um exemplo da alvenaria estrutural que eu coloquei aqui, muitas pessoas aí devem ter pensado, alvenaria estrutural como industrializado. Pensa, se a alvenaria estrutural for bem projetada, ela for bem executada, lá no projeto, o calculista consegue determinar exatamente onde vão ser, como é que vai ser definida a primeira, segunda, terceira, todas as fiadas. A obra se transforma numa montagem. Então, eu montar um pré-fabricado que foi feito dentro de um galpão e montar na obra, beleza, industrializada a minha obra. Mas eu montar um material que veio lá da produção de artefato, da base industrial da BCP, da Associação Brasileira de Cimento e Porta, lá dos fabricantes de pré-moldados, fabricantes de artefato de cimento, eu também posso ter isso industrializado. Então, vai depender de quem? Do meu projeto arquitetônico e do meu projeto estrutural. E por que eu falo dos dois? Porque o projeto estrutural, às vezes, por poucas medidas, ele consegue fazer com que os blocos se encaixem dentro de uma modulação desses blocos de alvenaria estrutural, do tijolo lá, do blocão de concreto. E, às vezes, você pode ver essa análise do seu calculista de estrutura, volta para o arquitetônico, adapta ao que ele fez, e aí você retoma e continua. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o arquitetônico, a pessoa quer mudar, questão de afastamento, questão de estética, mas, às vezes, pequenas modificações podem ser adaptadas com o estrutural para que faça com que
uma alvenaria estrutural, por exemplo, possa ser uma montagem. Então, lembra, seu sistema construtivo, ele pode ser industrializado já de nascença, né? Eu pensar aí em uma arquitetura modular, módulos feitos dentro de galpões para ser montado na obra. Eles já são industrializados desde que nasceram. Mas ele também pode ser industrializado na sua execução. Então, sistema construtivo unido com bom projeto, bom planejamento e boa gestão é um sistema industrializado. Ok? Beleza. E aqui a gente tem só imagens para a gente poder exemplificar o que nós estamos falando, de uma construção modular. Esse é o Citizen Hotel em Nova York, e ele está na Times Square lá, é um hotel que foi feito de construção modular. Então, os módulos foram executados, construídos dentro do galpão, e depois foram montados no canteiro. Alguém está pensando, eu estou dando um exemplo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos isso, nós temos duas empresas, que uma é a Tec Verde, que, se eu não me engano, ela faz a modulação principalmente com wood frame, e também a Brasil ao Cubo. São duas empresas brasileiras que trabalham nesse sistema e fazem um trabalho muito, muito bem feito, um trabalho muito, muito profissional. E estão, assim, desbravando essa linha de pensamento aqui do nosso país. Mas a gente pensa, esse método modular é muito usado fora do Brasil? Ele é muito usado, mas ele é o principal? Não, não é o principal, não. Então, tem países que ele não chega nem a 5%, países desenvolvidos que ele não chega nem a 5%. Ok. Então, a gente vem aqui para a nossa ideia, para o nosso fechamento principal desse raciocínio nosso. Olha só, o método construtivo, ele tem que ter um atendimento às normas. Estamos falando de Brasil. Qual que é a principal exigência hoje de uma financiadora? Eu coloquei financiadoras, porque a gente pode ter vários bancos para financiar esse método construtivo, mas vamos pensar na principal e pensar em habitação social hoje, que é uma grande demanda que nós temos. Qual que é a principal financiadora? A Caixa Econômica. E a Caixa Econômica só vai financiar seu método se ele tiver um DATEC. Esse DATEC registrado lá no SINAT, no sistema PBQPH, né? Esse DATEC mostra que o seu método construtivo escolhido, o seu, que eu falo que você escolheu, mas aquele método lá do fabricante, ele tem que estar dentro das normas técnicas e dentro de uma certificação, que é esse DATEC, feito pelo SIAC-SINAT, que vai durar 2 anos, né? De 2 em 2 anos ele tem que renovar. Então, parede de concreto. Se você quer construir parede de concreto, você tem que achar as formas e o método de quem já está com esse DATEC aprovado. Eu quero construir de EPS. Você tem que analisar, porque em algumas regiões do Brasil, a Caixa Econômica em EPS, ela não financia ou apoia a produção e talvez nem a venda ao consumidor final. Tijolo, solo, cimento, que é o tijolo ecológico, também tem uma problemática em algumas regiões do Brasil. A Caixa Econômica também não financia, porque o tijolo ecológico também dá para fazer a modulação, você encaixa tijolo, fazer um projeto bem determinado e ir montando esse tijolo como um sistema Lego. Quem não está manjando o que eu estou falando, PC depois tijolo, solo, cimento, tijolo ecológico. Então, quando você escolher o método, lembra que eu falei lá, depende do seu cliente. Meu cliente é uma grande construtora que vai precisar de uma produção para fazer 300 unidades habitacionais na região lá X, no estado tal. Então, peraí, qual o método que eu vou utilizar? Eu tenho que analisar se esse método que eu vou determinar está adequado às normas técnicas. Então, listo da TEC. Eu estou dando exemplo da TEC aqui porque estão falando de Caixa Econômica, mas se você não for pensar nisso, tem que pensar nas normas técnicas. Essa nova tecnologia que essa pessoa criou e te apresentou para você, arquiteto, que quer projetar, ela está regulamentada tecnicamente? Não. Então, você
está assumindo, junto com ele, no projeto, conforme a NBR 1575. Se ela não está atestada tecnicamente, se ela não está conforme normas técnicas vigentes, mas eu posso criar novos produtos? A própria NBR 15.575 prevê a criação de novas técnicas construtivas, mas tem que seguir padrões de controle de qualidade. E aí a gente vem para aquilo que a gente falou inicialmente, a conversação do estudo de viabilidade técnica com, primeira coisa, financeiro. Quantas unidades você precisa fazer para que o método construtivo de parede de concreto seja viável? Quantas unidades você precisa fazer para que o método construtivo de steel frame seja viável? Estudo de viabilidade legal. Questão legal, essa é básica nossa, de legislação da cidade e tudo mais. Estudo de viabilidade comercial. Aí começa um problema. Porque nós ainda temos no Brasil uma população que não teve tanto acesso assim a algum tipo de construção. Então, não é qualquer uma que você vai colar para edificar. Nós temos um prédio que nós estamos fazendo, de mais de 70 apartamentos, e que nós gostaríamos de ter feito uma construção em multiframe. Inclusive, a intenção era a nossa construtora contratar a Tec Verde para fazer esse serviço. Eu falo, assim, não com eles, eu sei deles por estudo técnico, mas não estou fazendo propaganda, não. E aí, por que a gente não fez? Porque nós temos uma pesquisa básica e uma aceitação da população dessa obra em questão na região que ela ia ser feita, comercialmente ia ser muito difícil, porque os próprios concorrentes e os corretores iam acabar falando mal do nosso método e tal, então a gente evitou. É ruim? Não, é excelente. A gente ainda vai fazer assim ainda, mas a gente tem que pensar no comercial. Tem locais que dá certo, tem locais que não dá. E o estudo de viabilidade funcional, estrutural e visual. Visualizar foi boa. Então, o estudo de viabilidade funcional, estrutural e visual. Como é que é isso? É a edificação em si, é a arquitetura em si. Se você está fazendo uma obra que é funcional e é feia, não é arquitetura. Se você está fazendo uma obra que é muito bonita e não é funcional, ela não é arquitetura. E se você está fazendo uma obra muito bonita, muito funcional, mas que não para em pé, ela não é arquitetura. Então, nós temos aqui, para bom entendedor, o pingo e o risco é João Francisco. Aqui, muitos que estão acompanhando aí sabem que nós estamos falando da tríade vitruviana da arquitetura, né? Utilitas, venustas e firmitas, né? Que é essa questão. Tem que ser belo, tem que ser funcional, tem que ser estruturalmente viável, tem que estar dentro da viabilidade financeira e que o nosso cliente determina. O cliente sendo um cliente construtor, pessoa jurídica ou pessoa física. Por que eu separo construtor de pessoa jurídica e pessoa física? Porque eu posso ter um cliente construtor que vai fazer edificações para venda, mas eu posso ter de pessoa física, que é aquele cliente físico mesmo, a pessoa, e posso ter uma pessoa jurídica, que é um cliente, um hospital, um hotel, ou tipo de cliente que seja uma empresa. Então, meus amigos, nessa linha de raciocínio, a nossa conversa, né, me deram 40 minutos para falar, a gente poderia falar desse tema aqui em vários módulos, né, quem sabe até futuramente a gente não fale, mas a nossa ideia é essa, né, de conversa. Eu tenho aqui agradecimento ao Deixo, que está aí já a carinha dele, ao Felipe, a Janaína, o pessoal da Etos Consultoria, ao pessoal da Construliga, ao pessoal da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, pessoal da CENIC, que fala, o Davidson? Isso. SNIC. SNIC. O pessoal do SNIC, né? O sindicato. SNIC, o sindicato. E no meu sindicato também, o Sindusco Anápolis, agradecer a eles, agradecer a equipe da Guerra Consultora, agradecer a Faculdade Fama. Tá aí meu e-mail, alguém quiser mandar e-mail para mim, tá cortado aí, mas é luizantônio@egregorconsultora.com, não tem o BR. E tem o Instagram aí, que eu estou aprendendo a mexer com esse trem, uma hora vai dar certo. Deus, então, eu gostaria de conhecer você virtualmente e a gente abrir aqui agora para a gente fazer um debate, a gente filosofar um pouco mais sobre esse assunto.
Luiz, tem várias questões aqui que foram colocadas. Muito obrigado aí, né? Como nós temos essa oportunidade de participar desse projeto Todos pela Construção, 100 cursos online de 60 minutos, gratuitos, feitos por grandes especialistas aqui para toda a nossa comunidade, né? Parceria Ethos, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae, todos aqui, né? E dentro dessa linha, Luiz, um ponto-chave, pensando no como, né? São experiências interessantes e tem até a lei do BIM aqui, também colocado, né? Como que eu começo o BIM? Já que não é software, já que não é comprar uma licença, né? Dentro da sua experiência, como é que colocou isso? Como é que a gente... Por onde a gente começa? Excelente pergunta. Como é que a gente começa? A gente começa igual já fizeram o BIM, sem software. Nós temos muitos projetistas no Brasil que conseguiram fazer BIM. Aqui na nossa cidade nós temos um grande calculista, que é o Engenheiro Isaías, do nosso Sindusco Anápolis, tomara que ele esteja assistindo aqui essa homenagem, a gente chama ele de mestre, de professor, que fazia BIM de projeto estrutural sem software, né? Ele foi o primeiro a implantar software depois na nossa cidade, aqui na década de pouco antes de 80, mas o que é o BIM, né? É você modelar a informação e agenciar essa informação até ela ser devidamente fechada para você poder executar com certeza. Então, eu tive uma experiência nos Estados Unidos, no escritório que é o ADF Architects, que fica no Colorado, e quando eu vi eles trabalhando com BIM, foi onde eu mudei a minha concepção de BIM, porque eu achava que era só o software. E tinha arquitetos trabalhando em BIM, utilizando AutoCAD. Então, tinha gente com Revit, gente com ArchiCAD, Revit, ArchiCAD, AutoCAD, vários programas lá, e tinha gente com AutoCAD. Eu falava, como é que pode o cara com esse programa, que não é o BIM, é só Revit, e era ficha. Então, tinha ficha, tinha formulários, tinha todo o controle. Então, como é que a gente começa implantando o BIM? Respondendo a sua pergunta, como é que a gente começa? Na minha concepção, claro que deve ter um monte de gente me assistindo aqui que sabe um monte de BIM. Inclusive, no nosso grupo Todos pela Construção tem vários especialistas em BIM. Mas a minha concepção, a primeira coisa que para a gente implantar o BIM é você padronizar e organizar a sua empresa. Então, você organizar os processos, organizar como é que vai funcionar, quais são as interferências. Eu modifiquei o projeto estrutural. Anota na ficha qual que pode ser as interferências dessa modificação do projeto estrutural nos demais projetos. Então, o que eu modifiquei, quais são as interferências, então, dentro de quê? O melhor, assim, para a gente, que é a nossa consultora, o que mais ajudou para implantar o BIM é o PBQPH, porque quando você vem dentro de um processo bem controladinho, bem organizado, você tem uma possibilidade muito menor de erro. Então, você trabalhar em cima da ISO 9001, dentro do PBQPH, claro que vai ter arquitetos que estão em outro nível, está dentro do PMI, está dentro de uma coisa mais de gerenciamento de projetos. Então, começa pela organização da sua linha de produção, a gente linkando com o que a gente falou, sua linha de produção do projeto, porque não deixa de ser uma linha de produção também. A gente pensa em linha de produção só na obra, a linha de produção do projeto também tem que ser padronizada. Muito bom, muito. E dentro dessa premissa, quando a gente pega essa linha do projeto, o Walter colocou aqui uma pergunta, Walter, eu queria dizer que você está perguntando para a pessoa certa ali. Como que a gente enquadra isso dentro desse processo de industrialização em 3 níveis, né? Que a gente tem o construtor, o projetista e a indústria de materiais. Eu sei que você ocupa essas três caixinhas, né? Como empresário da indústria, como empresário da construtora e como projetista, né? Como que você enxerga isso, esse conceito de industrialização nesses 3 níveis, né? Aí que é o desafio, porque quando você pensa, vou tentar entender, quando você pensa, igual eu já pega um por um, né? Um por um. Como projetista, é o que a gente falou aqui. Como construtora, a gente está buscando, assim, não de uma forma pejorativa que eu vou falar aqui, até mesmo eu sou diretor, sou proprietário de consultora, mas a gente busca reduzir custos para a gente poder ficar mais competitivo sem baixar a qualidade. Até mesmo porque a gente tem que
Tem que, já no mínimo aí da norma de desempenho, você pegar, você está enrolado aí com 10 anos, né? Então, a norma de desempenho vai determinar que eu tenho que dar prazos de acordo com o meu projeto, né? Com a vida útil do meu empreendimento. Estrutura 50, eu vou falar para o meu cliente como é que ele vai fazer a manutenção, e aí os prazos, se ele fizesse tudo certinho, os prazos que eu vou dar. Então, nós precisamos da garantia, mas nós precisamos baixar o custo para o cliente, senão a gente não vende. Então, a visão da consultora é essa. Da visão do material, do fabricante, ele precisa atender as pessoas, mas ele precisa atender essas empresas, mas ele precisa também saber do custo. Não adianta a gente pensar, eu vou fazer o meu produto aqui, vai ser industrializado, vai ser top, vai ser maravilhoso, o cara vai montar ele aqui, em 6 meses ele monta uma obra que era para durar 3 anos. E aí, qual que é o custo disso? Então, o que linka, respondendo diretamente a pergunta do nosso amigo, o que linka os três, infelizmente, é o custo. O que linka os três é a viabilidade financeira. Porque se deu viabilidade legal, se deu viabilidade estética, viabilidade funcional, deu viabilidade de tudo, mas não deu viabilidade financeira, ela tem um poder de travar essa interligação da industrialização. Né? Então, a resposta seria pelo menos essa. E bem pontuado, né, Luiz, quando a gente amarra isso no custo, porque além de projetistas, sejamos engenheiros, arquitetos, não importa, nós somos, antes de tudo, viabilistas, né? Ou seja, nós temos que usar a técnica a favor do negócio e não amarrar o negócio pela técnica. Esse ponto é fundamental. Por isso, José Marcos, você fez a pergunta lá, onde coloca se o pré-fabricado, alvenaria, o pré-moldado, se isso é viável em qualquer classe de população. Até queria que você nos ajudasse aqui, Luiz. A viabilidade, será que ela está vinculada, ou o custo, né? É uma premissa do sistema construtivo? Será que eu fico travado no meu empreendimento? Quer dizer, é um empreendimento de uma classe diferente, automaticamente determinado processo construtivo estaria inviabilizado? Sim, sim. A resposta para a sua pergunta é que tem uma ligação direta. Além dessa, tem a ligação cultural que a gente falou, porque às vezes você acha um método muito bom, principalmente assim, do que eu lembro, quando eu vi as pessoas comprando, eu já tive amigos na época, assim, há uns 10 anos atrás, sabe que eu sou profissional, e compraram edificações de bloco estrutural, de bloco de concreto, e mandavam foto para mim e falavam assim, mas essa obra não tem viga, essa obra não tem pilar, mostrava a foto, alguma coisa, não era nem no celular, né, a câmera, falava assim, por que essa dúvida? Não, mas eu não consigo, o meu vizinho disse que se não tem viga, não tem pilar, a estrutura não presta não. Tem a viga, tem o pilar, mas está lá dentro da canaleta, está lá dentro do bloco. Então, a técnica construtiva, a população acaba influenciando nisso também. Então, um cara, no começo, até essa técnica ela se implementar, ela é um pouco complexa. Então, não é só o custo, é muito importante, mas a cultura para receber essa técnica, ela tem que ser pensada. Talvez por que no Brasil não tem ainda outros métodos construtivos que nós temos na Austrália, no Canadá? Porque hoje no Brasil, quem determina se o produto entra ou não entra é os órgãos financiadores. Se aquele banco, determinado banco, não financiar aquele determinado método, ele não vai pegar. Ele é um método que vai existir, vai ter fabricante, vai ter pessoas que vão ser apaixonadas por isso, mas ele é um método que não vai pegar. E eu posso falar isso. E a gente vê como é interessante essa questão, que uma vez amarrado ou atrelado, né, essa viabilidade financeira, ou seja, a gente tem que partir do que está disponível, né? Talvez seja o ponto zero. O quilômetro zero ali o que é que eu tenho, com quais ferramentas o órgão financiador me permite trabalhar. Aí, em função disso, vem aquela questão, poxa, mas será que o sistema industrializado ele inviabiliza uma determinada construção? Pelo contrário, né, a gente sabe que vai ser a equação de todos eles. E eu me lembro de uma experiência grande em Heliópolis, em São Paulo, já faz alguns anos, onde estava se iniciando a alvenaria estrutural para baixa renda. Era um empreendimento ainda na época do Plano Par, né, que era recursos baixíssimos de subsídio, e o empreendimento foi inviabilizado.
Aí retomaram, voltaram para a prancheta, e tudo aquilo foi possível ser executado porque se usou alvenaria estrutural, se usaram 2 gruas ali no canteiro de obras, uma pré-fabricação de todos os componentes e elementos, ou seja, foi justamente assim, com o alto custo pontual da industrialização, foi o que viabilizou o baixo custo e a possibilidade da entrega para o empreendimento que já tinha sido cancelado, né? Então a gente vê que a industrialização ela pode ser a resposta quando a gente precisa reduzir custos ainda de uma forma muito maior, né? E olha só, o Fernão Dias aqui coloca para a gente também, Luiz, algo interessante, que, veja, quando a gente pensa em industrialização, a gente pensa em máquinas, equipamentos, especialmente por parte da indústria, produção em série, que é o conceito industrial, né? Será que o conceito da industrialização no canteiro demanda que o fabricante também tenha que fazer grandes investimentos? A indústria, né? E uma vez que a indústria tenha feito os grandes investimentos, será que ela não travaria a arquitetura? Ou seja, de que ponto a gente fica tendo maleabilidade, flexibilidade, e ao mesmo tempo a indústria com condições de nos atender, sem perder esse nosso conceito de industrialização? Como é que você enxerga isso numa prática? Nossa, essa colocação ela é muito importante e muito, muito bem pensado, porque é o pensamento diário nosso se a gente desenvolve um método industrializado ou não, porque isso é muito tenso para nós, porque o exemplo aqui da nossa região, o meu fabricante, para ele, vamos supor, um pré-moldado, para ele montar esse pré-moldado para mim na obra, ele precisa ter um caminhão, né? E aí esse caminhão lá, ele tem um custo alto, tá? Mas se não está disponível esse caminhão para ele não tem lugar. Alugar é difícil, você não acha. Então, nós temos hoje no Brasil um problema que é o baixo acesso aos fabricantes, aos equipamentos. Muita gente pode achar que tem muito acesso. Não tem muito, não. O fabricante, as linhas de crédito são poucas linhas de crédito, né? Então, sim, o cara tirar um Finame, o cara fazer um FCO, no caso aqui de Goiás, que é, né, o FCO, nós temos o FCO junto ao Banco do Brasil, para ele fazer esse financiamento desse equipamento, ele tem que ter uma saúde empresarial, a empresa dele tem que estar muito organizada, ele tem que ter uma garantia real muito boa para ele conseguir essa linha de financiamento. E aí, isso também é um ponto que muda tudo, porque às vezes a gente não tem empreendedores que investem em alimentos industrializados por falta de equipamento. E a falta de equipamento, ela influencia? Não, tem como a gente ter uma industrialização na construção com poucos equipamentos. Mas quanto mais a gente tiver equipamento para nossas obras, melhor, né? Então, nós temos esse problema também no Brasil hoje. É difícil o acesso tanto do construtor, da construtora, quanto do fabricante a equipamentos de ponta. Nós temos equipamentos de ponta no Brasil? Temos excelentes fabricantes de equipamentos de ponta no Brasil. Só que, para financiar, é complicado. Então, tem muito fabricante que peita isso aí, parcela direto e faz acontecer, né? Então, mais ou menos nessa linha de raciocínio. Sim, a gente nota que nós não precisamos nos prender na industrialização a alta tecnologia ou alto investimento. Elas podem ou não estar atreladas, porque como colocou muito bem o Ronaldo aqui, obrigado, Ronaldo, esse ponto é fundamental. Industrialização é transformar o canteiro num ambiente de montagem. Isso pode ser algo muito simples, né? Não precisa ser algo de grande investimento tecnológico. É muito mais a gente pensar essa montagem e menos moldagem. Isso é bem, bem legal. Temos muito... Ele falou, porque até o próprio bloco de concreto, você está trabalhando com a força humana, né? Seus trabalhadores estão ali, eles estão montando bloco à mão. Então, dá para ser industrializado com material humano, com o pessoal trabalhando ali junto, firme, né? Não necessariamente ter mais para tudo. Claro que nós já temos níveis aí, nosso palestrante aqui do Todos para a Construção falou do nível que já está a China, né, com a impressão 3D em concreto e outros materiais, e essa pretensão da China aí, daqui a algum tempo, já está, tempo muito próximo, já está com mais 70% da produção da construção civil industrializada,
Isso vai acabar puxando um pouco e barateando o acesso nosso a esses equipamentos, né? E é legal a gente pensar a industrialização como um degrau, né? Muitas vezes nós nos deparamos com o sonho da industrialização e ela nunca chega. Mas a industrialização ela vai por degraus naquilo que é possível. Vamos escolher um ponto, né, para começar. Onde é mais fácil? É a parte do projeto? De repente um item da obra, um item de instalações. E assim nós vamos incorporando pouco a pouco esse conceito, né? Fica assim de uma forma crescente um círculo virtuoso. Eu queria te agradecer, Luiz, de uma forma muito especial por essa abordagem. Tenho certeza que nós fizemos uma enquete aqui, já aproveitando, né, para novos assuntos. A gente viu que a enquete aqui deu 32%, estão interessados em falar mais sobre gestão e 32% na execução. São os 2 pontos-chave para nós aprofundarmos esse assunto. Muito bom. Muito obrigado a você que participou aqui com a gente hoje. Essa iniciativa, Todos pela Construção, realização Ethos, Construliga, BCP e Sebrae. E queria dizer para você, olha, a palestra de hoje de manhã, de abertura do Felipe Honorato, de industrialização, ela sofreu do lockdown mundial. Os servidores da Amazon caíram e acabou que ficamos temporariamente, né, com essa questão, mas já resolvemos. E amanhã, às 8 da manhã, está reagendada a palestra de industrialização da construção. Ou seja, nós vamos continuar esse assunto amanhã cedo com o Felipe Honorato. Todos estão convidados. Nós já vamos abrir agora à tarde o link para inscrição dessa nova sala, ok? Vocês vão receber todas as informações lá pertinentes. Luiz, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos os parceiros, muito obrigado a todos os participantes e desejamos a você uma ótima tarde e sucesso nas experiências de industrialização, né? Tudo de bom então aí. Grande abraço, Luiz. Alô, abraço. Tchau, tchau.